disso? Porque em 1916, um ano depois disso, a gente teve o primeiro plano diretor da cidade, né? Então, esse 1916 New York City Zoning Ordinance é, de fato, o primeiro mecanismo regulatório volumétrico que a gente começou a ver nas cidades, né? Antes disso, a gente tinha código de edificações, então, onde regulava um pouco como a gente construía, mas é importante esse código de 1916 porque ele regulou o que a gente pode construir, né? E, bom, o primeiro ponto desse código desse plano diretor, né, é que ele zoneou a cidade, né? Então, ele dividiu a cidade por usos, né? Então, aqui a gente consegue ver essa divisão, tanto em Manhattan quanto no Brooklyn, aqui, de zonas, uma zona mais residencial, uma zona mais financeira, comercial, industrial, etc. Mas ele também definiu como que as edificações deveriam ser construídas, muito por causa do Equitable Building. Então, ele queria evitar os problemas que foram gerados através dele. Então, o Equitable Building teve uma pressão popular muito grande, indo contra o desenvolvimento daquele edifício, porque, de fato, ele criava uma sombra na rua muito grande, ele bloqueava enfim, a ventilação natural de edifícios no entorno. Então, o pessoal começou a ir contra, e essa pressão popular resultou nesses códigos e nesses gráficos de recuo aqui. Então, é interessante ver que esse recuo basicamente era 25% da tua altura. Então, ele pegava, aqui em corte, a gente está vendo aqui nessa imagem, a gente consegue ver que ele pegou no eixo da rua, né, no eixo do logradouro, a gente começava uma fórmula de 1/4 ou 25% a partir daí. Então, a gente não tinha limite de altura, a gente tinha limite de altura, que variava de acordo com a rua ou o distrito onde tu estava, mas o recuo também era muito definido pela largura da rua, justamente porque tu pegava a partir do eixo, né? Então, bom, é bem definido aqui esse corte, a gente consegue ver também em 3D qual é o resultado disso. Esse aqui é um estudo de viabilidade econômica para um edifício comercial, então a gente consegue ver esse formato escalonado muito por causa dessa regulamentação de percentual de altura. E é bem interessante, eu gosto muito de trazer esse exemplo, porque eu não sei se vocês repararam, mas a gente consegue ver formalmente semelhanças aí com um edifício muito famoso, que é o Empire State, né? Então, aqui, esse aqui é o estudo de viabilidade do Empire State. O Empire State, acho que todo mundo conhece, infelizmente não trouxe uma imagem dele aqui, mas tenho certeza que está na cabeça de vocês. O Empire State é um dos edifícios mais icônicos do mundo, que ele foi muito moldado por essa norma que estava vigente, né? Então, o Empire State foi construído em 1929, bem naquela crise econômica que a gente teve, e também 10 anos depois dessa norma estar ativa, né? Então, ele é meramente um resultado formal dessas normativas, também com a necessidade de viabilizar economicamente o edifício, né? Então, o incorporador aqui, o desenvolvedor, procurou o maior resultado possível dentro daquele envelope condicionado pelas leis existentes, né? Isso também é interessante a gente voltar atrás e ver o Equitable Building, né? Então, como ele seria depois disso? Então, tinha até na própria norma regulativa de 1916, tinha o estudo volumétrico do Equitable Building, né? Então, aqui, em linha trastejada, a gente consegue ver como ele seria utilizando a norma de 1916, e em linha contínua aqui, a gente consegue ver como que ele é, na verdade, né? Então, a gente consegue usar o mesmo potencial construtivo. De novo, é importante salientar, em 1916 não era regulado o potencial construtivo, apenas a volumetria, tá? Então, tu podia fazer o quanto tu quisesse, desde que esteja dentro desse envelope definido para esses recursos. Então, a gente conseguia atingir o mesmo potencial construtivo, tanto com essa extrusão que foi de 1915, né, do Equitable Building, quanto esse recuo, né, esse pódium que a gente chama, da norma pós-1916, né?